Galera, mais uma aula agora e nessa aula a gente vai falar de teoria. Teoria seria o quê? Vamos entender um pouquinho sobre Python. Se você é cru na programação, não entende de lógica, não entende que linguagem é essa, Python, vamos conversar sobre isso. Se você já é programador, pode pular para a prática que você não vai ter dificuldade. Vamos para alguns conceitos básicos aqui dessa linguagem de programação. Então, Python é uma linguagem de programação como qualquer uma outra que você vai ver aí. E nesse curso especificamente, vamos entender alguns conceitos dessa linguagem. O Python ele usa uma estrutura de biblioteca. O que seria isso? Em vez de você escrever um código enorme na mão, você pode convidar eles, né, ou chamar cada um desses códigos que seriam bibliotecas para facilitar na sua programação. Por exemplo, temos algumas bibliotecas utilizadas que vamos utilizar no curso aqui, ó, Request, Time, Selenium, OS. Então, algumas dessas bibliotecas vamos utilizar. Vamos dar, por exemplo, aqui essa biblioteca em especial que seria a Times. O que seria essa biblioteca aqui? Essa biblioteca seria tempo. Em vez de você criar um código, um script que calcule o tempo, que crie um intervalo, você convida essa biblioteca para fazer parte do seu código. Você importa ela, entendeu? E aí, com base nessa biblioteca, você vai poder escrever simplesmente pause 30 segundos, que seria um time slap, né? Pause 5 minutos, pause 2 segundos. E aí você vai dar mais tempo para poder processar o código em áreas específicas. E temos outras bibliotecas aqui que vamos utilizar, mas o conceito básico seria esse, tá? Que o Python ele chama bibliotecas externas para o nosso próprio código. Como é que se faz isso no Python? Então você vai chamar essas bibliotecas por importá-las. Você vai escrever no seu código import OS, import time, import requests. Então tudo que essas bibliotecas, a capacidade que elas têm de fazer, de executar, ela vai estar no seu código porque você importou. Mas é só importar? Não, você precisa primeiramente instalar elas no seu sistema. Se você está usando o Windows, Mac, Linux ou outro sistema operacional, primeiro você instala o Python na sua máquina, né? Tem aulas aqui no curso sobre isso, e depois você instala a biblioteca. Como é que se instala uma biblioteca? Lembra na parte, se você já assistiu a aula de como instalar o Python no seu PC, tem um patch para ser instalado. O que seria esse patch aí? Esse patch é referência desse pip aqui, ó. Isso aqui é uma grande dificuldade às vezes do aluno. Ele coloca esse comando para instalar o install request, pip install request dá erro. Por quê? Porque o pip aqui, ó, esse pip não está instalado. Esse comando pip é logo no início da instalação do Python no seu computador. Às vezes o aluno pede ajuda, pede uma conexão, né, remota, a gente usa o Ndesk para ajudar os alunos quando necessita. E a surpresa que eu tenho, quando ele reclama que não está conseguindo, que já desinstalou, já instalou, não clicou na opção de adicionar o patch. Então, presta bem atenção nessa aula, que isso aí agiliza muito o seu tempo, tá bom? Então, para instalar a biblioteca, é só escrever isso, pip install request. Outras bibliotecas seria a mesma coisa, pip install times. E assim por diante, tá bom? O que vai acontecer quando você digitar esse comando? Se você fizer via CMD, terminal do VS Code ou do sistema que você está usando, vai aparecer uma barrinha de download e instalação. Quando concluir, ele fecha o comando. Está escrito aqui, a imagem está meio ruimzinha, mas está escrito sucesso, install e o nome da biblioteca. Então, deu tudo certo. E vai aparecer isso aí quando você escrever pip install requests ou outro comando, tá ok? Então, é necessário instalar isso toda vez que for executar o código? Não. Você vai instalar na sua máquina uma vez, acabou essa situação, essa vez, você vai poder utilizar essa biblioteca para sempre. É igual uma referência que você coloca no livro, né? Eu fiz um trabalho de escola e botei a referência bibliográfica ali, e aquela referência ali serve continuamente, você está utilizando ela. Então você vai instalar essa biblioteca e vai utilizar ela durante todo a sua criação do seu sistema. Vamos para um outro conceito de Python, isso é muito necessário para executar o código, tá? Vamos a um outro conceito que são variáveis. E dependendo da linguagem de programação, o conceito é o mesmo, mas a forma da escrita é diferente. Então a gente vai analisar aqui o conceito de variáveis no Python.
Imagine um personagem, esse personagemzinho aqui que a gente está olhando. E esse personagem, especificamente aqui, vamos colocar que ele é uma variável. O que seria isso? Esse sujeito ele pode aderir a vários valores. O nome já diz, né? Variáveis. Vamos colocar que esse sujeito, ele é Pedro. Mas como é uma variável, esse homem, ele pode mudar o valor dele. Qual seria? Pedreiro, profissão. Ou arquiteto. Ou se a gente quisesse representar ele, representaria ele por um número. Então entenda isso, variável é um código, é uma palavra que vamos utilizar que pode mudar o seu valor. Ela serve para armazenar valores. Isso é muito importante, pois vamos usar o conceito de variáveis durante a programação. Por exemplo, o homem é uma variável. Como é que você coloca um valor nele? Você vai colocar igual. Igual a arquiteto. Ou o homem é igual a Pedro. Então, essa palavra homem aqui, deixa eu até excluir essa palavra homem aqui que estamos utilizando, ó, essa variável homem, ele mudou o valor de uma hora para outra, para arquiteto ou para Pedro. Tá bom? Então é assim que você coloca. Como é que você joga um valor para dentro da variável? Usando esse símbolo aqui de igual. Tá ok? E aí você vai poder utilizar essa função de jogar valores dentro de variável. Agora também poderia ser o número 12, número 13, ou o número 1 milhão. Você colocaria dentro da variável homem. Entendeu? Então funciona assim. Agora, claro, também podemos colocar códigos dentro de variáveis. Em vez de eu escrever sempre um código enorme como esse aqui, eu jogo ele dentro da variável bolinha e automaticamente, toda vez que eu digitar bolinha no meu código, como por exemplo aqui, ó, que eu estou digitando bolinha aqui nessa parte do código, é como se eu tivesse escrito essa primeira opção aqui todinha, ó. Tá bom? Para isso serve a variável, tá? Você armazena valores até mesmo de códigos aqui dentro. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, dentro da variável homem, eu coloquei esse código aqui, ó, drive find elements, né? Então toda vez que eu digitar homem durante a programação no código, eu vou ter acesso a este código aqui, tá? Então esse é o conceito de variáveis do Python. Obrigado por ter assistido até aqui. Vamos para a próxima aula agora.